Fala, minha turma, tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, minha gente? Tá tudo bem? Estamos chegando nesta segunda-feira, dia 15 de janeiro de 2024, para a gente trazer notícia, trazer informação para você que se liga aqui no canal Cristiano Santos Radialista. A gente tá por aqui para trazer muita notícia, muita informação. Mercadão da Bola, começando aí os campeonatos estaduais e, claro, a gente vai trazer aqui notícias dos estaduais que já começaram, né? Rapaz, abrindo aí a temporada 2024. A gente traz já informação para você do Campeonato Pernambucano, Campeonato Baiano que já começou e o nosso giro de notícias aí pelo que aconteceu, né? No esporte e no futebol nesse final de semana. Vamos falar também do The Best, né, rapaz? Que vai escolher o melhor jogador do planeta. Hoje, às 15 horas, às 3 horas da tarde, a gente vai conhecer quem é o jogador, né? O melhor jogador do mundo atualmente. Pois é, vai ser escolhido aí o The Best do futebol, né? A gente conta já para você. A copinha se afunilando, chegando aí na sua reta decisiva. E já a gente traz informação, porque faltam 10 dias, né? Para a grande decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Traremos também aí notícias do futebol internacional. Deco banca chave, mas jornais criticam Barcelona. Abre aspas, humilhados, fecha aspas. Como já disse para vocês, vamos falar da copinha, porque 4 confrontos das oitavas de final são definidos. E a gente conta já para você. No internacional, a espera pro Borré. Kudê comanda aí comanda o treino, né? O primeiro treino do Inter, de olho na estreia do Campeonato Gaúcho. Os estaduais, como já disse aqui no início, os campeonatos estaduais estão começando, né? Reforço do Fluminense. Antônio Carlos projeta reencontro com Felipe Melo. Abre aspas, influência, fecha aspas. No Santos, saídas, chegadas e dúvidas. Como está o elenco do Santos a uma semana da estreia no Paulistão? O Santos que vai ter 2 competições só nesta temporada, o Paulistão e depois a Série B do Campeonato Brasileiro. No tricolor paulista, o São Paulo, Carpini tem chance de ser o mais jovem técnico campeão pelo São Paulo desde Muricy em 1994. Essas informações e um pouco mais a gente traz para você, e lógico, aquela girada de informações, aquele giro de informações aí pelo seu clube do coração. É o Mercadão da Bola, a gente traz informações já. Então fique por aí, que é rapidinho, e a gente volta já depois de Porções e Bolos da Linde, depois também do recado de Cristiano Santos, a voz que divulga você. A nossa vinheta também, né? A nossa tradicional vinheta chega já, e aí a gente volta pra gente trazer muita informação. É um minutinho só, é rapidinho, a gente volta em seguida. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Porções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. Por isso, traz uma super novidade. Fechando 3 meses de marmitas mensais, a última semana é grátis. Ou seja, você não paga a última semana, hein? 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 10, 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e Bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Porções e Bolos da Linde.
volta aqui pelo canal Cristiano Santos, radialista. E aí, você já deixou o seu like? Ainda não? Deixa o like aí nesse nosso vídeo, que ajuda demais a gente. Tem um espacinho de comentários para você comentar sobre os nossos assuntos, dar a sua opinião aí, se você concorda com o que o Cristiano está falando aqui, se você não concorda, né? Dê a sua opinião aí, que é importante também. A gente precisa saber o que você está pensando sobre o que a gente traz de conteúdo aqui no nosso canal. Tem também a opção para você compartilhar esse nosso vídeo aí com seus grupos das suas redes sociais, que ajuda demais a gente. Se você ainda não for inscrito, se inscreve no canal. Não se esqueça de ir lá e tocar ou clicar no sininho de notificações em todas, porque assim o YouTube vai sempre te avisar quando subir um vídeo novo aqui no canal. Então, dito tudo isso, né? Dito tudo isso para você, vamos de informação. Já a gente fala aí dos campeonatos estaduais, ou já vamos começar falando dos estaduais? Vamos, né? Porque o campeonato pernambucano começou, né? Começou o campeonato pernambucano, tivemos aí 1, 2, 3, 4, 5 jogos do campeonato pernambucano nessa primeira rodada aí da competição, né? E eu vou passar para você. O Retrô goleou, jogando em casa, a equipe do Porto por 4-0. O Santa Cruz, o Santinha, rapaz, pois é, o Santa começou bem, né? Ganhando de 2-0 do Maguari, jogando em casa, jogando lá no seu Arruda, né? Tivemos ainda o Sport, que visitou o Petrolina e venceu por 1-0. O Náutico também venceu na sua estreia. Venceu o Flamengo de Acroverde por 2-0. E o Central também ganhou. Aliás, não só ganhou, né? Goleou o Afogados por 4-1. É a primeira rodada do campeonato pernambucano, né, gente? Claro que a gente vai acompanhar todos os campeonatos. A gente vai trazer para você que está ligado sempre com a gente aqui no canal Cristiano Santos, radialista. Outro campeonato que também começou foi o Baianão, né? O Campeonato Baiano 2024 começou também. O Bahia, o de Feira, né? Estreou jogando contra o time do Jacobina. E o Bahia de Feira começou goleando, né, a abertura do campeonato 6-1, sem dó nem piedade, né, rapaz? Pois é, o Itabuna recebeu o Atlético de Alagoinhas, o Atlético venceu por 2-1. Dia 17, mais conhecido também como depois de amanhã, né? Teremos na quarta-feira os seguintes jogos. O Barcelona de Ilhéus vai jogar contra a Juazeirense. Teremos ainda a Jacuipense, que vai estrear também no mesmo dia, na quarta-feira, contra a equipe do Vitória. E o Bahia, que estreia também na quarta-feira, às 9h30 da noite. O Vitória estreia às 19h15 da quarta-feira, né? O Bahia vai ter como adversário o Jequié. Pois é, Bahia estreando contra o Jequié. Você sabe se o Bahia vai com o time... Não vai com o time principal, porque o time do Bahia principal está nos Estados Unidos, né? Tá aí, aliás, nos Estados Unidos não, perdão, tá em Manchester, já que o time do Bahia é do grupo City. Então a equipe principal do Bahia está lá na Europa, né, fazendo a sua pré-temporada. Claro que no decorrer aí da semana, né, a gente vai continuar falando dos campeonatos estaduais. Falar de La Liga, que é o campeonato espanhol. Deco banca Chaves, mas jornais criticam Barcelona, abre aspas, humilhados, fecha aspas. Há pouco mais aí de 2 anos no comando do Barcelona, o técnico Xavi Hernández vive o seu momento mais delicado desde que assumiu o time. A goleada sofrida para o Real Madrid na Supercopa foi a 3ª derrota seguida no Clássico, que se soma aí às atuações ruins na temporada. Mas o trabalho do treinador não é questionado, ao menos é o que garante a diretoria. Após o duro baque na Arábia Saudita, o diretor esportivo Deco bancou o técnico. Pois é, o luso brasileiro chegou a se irritar com os questionamentos sobre uma possível troca no comando. Não tem sentido a pergunta, é uma final, não é o momento para falar do futuro de Xavi. Tem a confiança do presidente, da direção esportiva. É uma derrota dura que teremos que discutir, mas não muda nada, garantiu o dirigente. É perigoso isso, né, gente? O dirigente vem a público e falar e garante, né? Tá garantindo o treinador, é meio complicado. O tom
na imprensa catalã, porém, é de cobrança. O jornal Esportes estampou, na verdade, o rosto decepcionado dos vice-campeões e a manchete. Humilhados, o diário diz que a derrota requer decisões no clube. O Mundo Deportivo destacou a fragilidade do Barcelona. O técnico Xavi fez questão de pedir desculpas à torcida. Ele, no entanto, tentou passar mensagem otimista para o restante da temporada. Estou tranquilo, mas muito frustrado e decepcionado. Não nos apresentamos como uma final exige, mas como culé, torcedor do Barça, não como treinador. Vivi derrotas muito duras, mas ainda resta toda a temporada. Há 3 títulos em disputa. Voltaremos, estou convencido, declarou o treinador. Nas redes sociais, o atacante Lewandowski também lamentou. Não é um resultado aceitável. As mais sinceras desculpas a todos os culés, publicou o atacante do Barça. O Barcelona perdeu os 3 últimos clássicos para o Real Madrid, 2 deles por goleada, 4-0 na volta da semifinal da Copa do Rei da temporada 2022-2023, 2-1 no primeiro turno da La Liga dessa temporada de 2023-2024 e por 4-1 na decisão da Supercopa da Espanha. A equipe volta a campo na próxima quinta-feira para o jogo contra o Unionitas da terceira divisão pelas oitavas de final da Copa do Rei. Para quem tá achando estranho a gente falar assim, temporada 2023-2024, lá é assim mesmo, viu, gente? 22, 23, 24, 25, e aí por aí vai, né? Pois é, mas é complicado quando você vê um dirigente vindo a público, né? Defender o treinador, porque ele se coloca também numa situação complicada. É claro que eu estou falando isso se baseando no futebol brasileiro, né? Claro que na Europa se tem muito mais paciência com o treinador. Na Europa se tem muito mais paciência com os treinadores, né? Dá muito mais chances. Aqui não, aqui uma final dessa aí é perigoso, era provável, né? Que o treinador caísse. Mas no futebol europeu as coisas são totalmente diferentes, né? Eles esperam um pouco mais, até porque o Xavi, né? É um ídolo, do clube e não pode ser tratado de todo jeito, né? Já a gente fala da Copinha, né? Fala da Copinha já para você que tá ligado com a gente, mas vamos falar de mercado da bola. O Internacional tá aí à espera de Borré, né? À espera de Borré. Cudê comanda primeiro treino no Inter, de olho na estreia do Gauchão. Amanhã de segunda-feira reserva uma atração no CT Parque Gigante. O técnico Eduardo Cudê comandará a primeira atividade no Inter 2024, depois de um período de folga prolongada. O argentino passa a preparar a equipe para a estreia no Gauchão. No próximo domingo, ainda a espera... no Gauchão, que será no próximo domingo, né? Ainda a espera de Borré, principal alvo das negociações do clube na Alemanha. O Chacho, no Cudê, foi liberado pela direção para resolver questões particulares em Buenos Aires e se apresentou depois dos demais. Chegou a Porto Alegre apenas no sábado, em viagem de carro, e não esteve à frente da equipe no exercício do final de semana. Em campo, Cudê dará sequência ao trabalho liderado pelo auxiliar Lúcio Gonzalez. A dupla já discutia os trabalhos e o técnico era municiado com informações sobre o rendimento dos atletas. O treino com bola já presentes ganharão aí ainda mais protagonismo, mas sem esquecer a parte física. O técnico observará aí o rendimento do grupo, como os reforços, né, que foram contratados nesta temporada. O Robert Renan, Ivan goleiro, estava no Vasco na temporada passada, Robert Renan, Johan, ex-Atlético Mineiro, e o Lucas Alário, para começar a colocar em prática o que pretende para a equipe nesta temporada. O técnico iniciará o Gauchão sem Mercado e Alan Patrick, suspensos por 6 partidas. Já Maurício, a serviço da seleção pré-olímpica, e Matheus Dias, com uma lesão muscular na coxa esquerda. Os problemas então de Cudê. Mercado e Alan Patrick, como já dissemos, estão suspensos por 6 jogos. O Maurício
né, um dos alvos aí de outros times no mercado, a serviço da seleção pré-olímpica. Matheus Dias, com a lesão na coxa esquerda. Robert Renan surge como candidato a substituir Mercado e formar a dupla com Vitão. Contratado do Zenit, o zagueiro é canhoto e se destaca pela saída de bola, algo visto como fundamental por Kudê. A ausência de Maurício abre espaço para Johan, buscado aí a pedido de Kudê, com quem trabalhou no Atlético Mineiro. O jogador de 30 anos até prefere atuar pela esquerda, mas ali há o Wanderson. A entrada de Johan na direita da trinca de meias da característica e estilos semelhantes à de Maurício. A situação de Alário merece análise. O centroavante se diz recuperado da cirurgia realizada no joelho direito, só que não disputa uma partida oficial desde abril do ano passado. A inatividade renderá uma conversa com o treinador para definir o aproveitamento. Se for usado já desde o início, ocupará a vaga de Alan Patrick ao lado de Ené Valência. Se houver um cuidado maior, Pedro Henrique vira opção. À frente da zaga, Kudê não conta mais com Johnny, vendido ao Betis. A negociação com Fernando acabou frustrada em razão de uma questão familiar. O clube ainda discute com o Flamengo a contratação de Thiago Maia. À espera da definição, Arangues tem chances de abrir a temporada na função. O chileno disputou as últimas 2 partidas do ano naquela posição, com Bruno Henrique como central do trio de meias. Pois é, o Internacional, né, rapaz? O Internacional aí que também está à espera, né, do Borré. Baita de um jogador, né? Muito bom jogador, que está praticamente certo aí com o Internacional. Uma baita de uma contratação para a temporada 2024 aí do Inter, né? Falar um pouco do Fluminense que reforça, né, o seu time. Antônio Carlos projeta reencontro com Felipe Melo e diz o seguinte, abre aspas, influência, fecha aspas, um dos reforços aí do Fluminense para a temporada. Antônio Carlos conta os dias para reencontrar um velho companheiro. Campeão brasileiro em 2018 pelo Palmeiras, Antônio Carlos atuou diversas vezes no setor defensivo com Felipe Melo, que naquela ocasião era um marcador à frente da dupla de zaga, principalmente com a chegada do técnico Felipão no meio do ano. Em entrevista à Flu TV, o zagueiro de 30 anos se mostrou animado pela representação de Felipe Melo, que está de férias até o dia 25 de janeiro, junto com os jogadores que disputarão o Mundial de Clubes. Além dele, Antônio Carlos também atuou com Thiago Santos e Keno. Pois é, o Felipe Melo é um grande amigo, gosto muito do futebol dele, tem responsabilidade e é sério dentro de campo. Ter jogado com ele me ajuda a ter aceitado vir para cá, mas também pelos outros amigos que tenho, como Thiago Santos e Keno. Felipe Melo é um grande jogador e influência, na verdade, né, para qualquer um pela seriedade dentro de campo. No Palmeiras, Antônio Carlos entrou em campo 86 vezes e anotou 3 gols. Ele foi campeão brasileiro com a equipe em 2018. A passagem do jogador pelo time paulista chegou ao fim em 2020, quando foi emprestado ao Orlando City dos Estados Unidos. Após boa temporada pelo clube dos Estados Unidos, ele se firmou como titular e foi comprado em dezembro do mesmo ano. No ano passado, o zagueiro foi campeão pelo clube da US Open Cup, também conhecida como Copa dos Estados Unidos, uma das competições mais tradicionais do país. Abre aspas, você é um guerreiro dentro de campo, podem contar com isso, seriedade, garra e fazer o meu melhor dentro de campo pelo Fluminense, fecha aspas, disse aí o zagueiro Antônio Carlos. Ele ficou no clube norte-americano até o acerto com o Fluminense para esta temporada. Agora, ele busca adaptação na pré-temporada. Sou carioca, estou fora do Rio há bastante tempo, então parece que o calor aumentou, mas a adaptação está sendo ótima. Todos os meninos que estão treinando são ótimos jogadores e bons de lidar. Me adaptei muito bem. Estou treinando bastante para que possa dar alegria à nação tricolor. Estou muito feliz mesmo. A adaptação está ótima. Estou treinando forte. O calor está intenso.
E o treino está intenso também, para que a gente possa entregar o melhor. É o Fluminense, campeão carioca e campeão da Libertadores da América. Eu até, coincidência, eu assisti agora cedo uma entrevista do presidente Mário Bittencourt do Fluminense, dizendo que o Fluminense não, por enquanto, não vai ser aquele time no mercado que vai lá e vai dar 50, 60 milhões em um jogador. Vai continuar contratando por oportunidade de mercado. Não vai fazer grandes investimentos, né? Claro que já perdeu o Nino, o zagueiro Nino, né, que foi vendido, e também pode perder o André. Se não nesta janela, que essa janela de início de ano aqui para o futebol brasileiro fecha dia 7 de março, mas ele pode, de repente, pode perder o André na segunda janela, né, que é do meio do ano, que é fim de temporada lá para o futebol europeu, né? Aí o futebol internacional, melhor dizendo, europeu, futebol internacional, enfim. Mas aí vai ter que ir no mercado, né, buscar uma peça para substituir o André. Até o presidente do Fluminense, nessa entrevista, disse que vai buscar um jogador, porque o André provavelmente vai ser vendido, mas não sabe se vai ser a altura do André, porque tem que esperar o cara jogar. E realmente, você traz um jogador de nome, mas qual a certeza que você tem que ele vai dar certo? Tem que esperar jogar, né? Fala do Santos, saídas, chegadas e dúvidas. Como está o elenco do Santos a uma semana da estreia do Paulistão? O Santos está em contagem regressiva para a estreia no Campeonato Paulista, agendada para o próximo sábado contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Fora de casa, rapaz, lá em Ribeirão mesmo, né? Rebaixado no Brasileirão pela primeira vez em sua história, o Peixe passou por uma mudança de gestão e por uma grande reformulação em seu elenco ao longo das últimas semanas. O GE atualiza sobre todos os últimos momentos do clube no mercado, as chegadas e saídas, e também traz a atual formação do grupo de jogadores comandado aí por Fábio Carille. Chegadas, o mercado do Santos foi bem agitado nesta pré-temporada. Eleito presidente do clube no dia 9 de dezembro, Marcelo Teixeira foi às compras antes mesmo de ter assumido o poder no início deste ano. Com o apoio de Alexandre Galo, mantido no clube, o Cartola contratou 13 reforços. Juliano, Otero, Casares, Gil, Jorge, Rainer, Aderlan, Diego Pituca, João Schmidt, Marcelinho, Guilherme, Pedrinho e William Bigode. Além dos atletas, o Peixe também assinou com um pré-contrato, na verdade assinou um contrato, né, com o técnico Fábio Carille, que estava no Varen Nagasaki do Japão. O clube anunciou a contratação e a registrou no bid da CBF, porém, os asiáticos cobram uma multa de 7,3 milhões de reais pela rescisão do contrato. Internamente, o Peixe admite que irá resolver o caso na justiça. Saídas. Até aqui, o Santos formalizou a saída de 14 nomes que estavam no elenco rebaixado para a Série B do Brasileirão. Juntas, as vendas de John, Marcos Leonardo, Jean Lucas e Dodge renderam aí mais de 140 milhões aos cofres do clube. Houve também a venda de Pirani, que já estava emprestado ao DC United, e o empréstimo de Soteldo para o Grêmio, que trouxeram lucro ao Peixe. Além desses nomes, o Santos não conta mais com Luan Dias, Lucas Barbosa, Gabriel Inocêncio, Bruno Mezenga, Camacho, Lucas Braga, Júnior Caiçara, João Lucas e Max Silveira. Dúvidas para fechar o elenco desta temporada. A diretoria ainda busca um goleiro para competir com João Paulo pela titularidade. O plano A era Tadeu, do Goiás, mas não houve acordo com o Esmeraldina, apesar da proposta de 4 milhões de reais por 40% dos direitos e também do desejo do atleta em vestir a camisa do Peixe. Outra dúvida importante é pela permanência do atacante Alfredo Morelos. O colombiano recebe 900 mil reais por mês e era dono aí do salário mais alto do grupo de 2023, mas aceitou negociar
uma significativa redução salarial. O Santos se diz otimista por um desfecho positivo e as conversas entre o clube e o staff do atleta seguem nos bastidores. Quanto às saídas, a lista ainda é grande. O Santos tem mais de um time completo no CT Rei Pelé, que não será utilizado por Fábio Carille. Os atletas buscam novos clubes, seja por venda ou por empréstimo. Os atletas que compõem esse grupo são Diógenes, Vladimir, Mazotti, Breno, Derek, Dodô, Cadu, Pedrinho, Rodrigo Fernandes, Ed Carlos, Ivonei, Vinícius Balieiro, Lucas Lourenço, Lucas Lima e Mendonça. Meu amigo, é gente, hein? É gente, rapaz. Saiu 14, ainda tem tudo isso ainda para sair. Rapaz, reformulação geral no peixe, né? Não tem como não ser dessa maneira também, né, gente? Porque a folha salarial do Santos ano passado era muito alta, né? E não tinha jogadores assim. Se você tirar Marcos Leonardo, Soteldo, Mendonça, que chegou, né, do Ceará, chegou bem. Muitos clubes no início do ano passado queriam a contratação do Mendonça, né? E ele acabou indo para o Santos e não rendeu o que se esperava. Assim como não rendeu o Marcos Leonardo, como não rendeu também o Soteldo. Fez alguns jogos bons, joia, fez, mas não o suficiente, né, para que o Santos continuasse na Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, se tem um lado bom nessa temporada para o Santos, ele vai disputar praticamente uma competição só. Porque depois que terminar o Campeonato Paulista, algumas semanas depois já começa o Brasileiro, a Série B. E o Santos vai se concentrar só no Campeonato Brasileiro. Então isso pode ser uma vantagem. Pode ser uma vantagem, né? Gente, segura um pouquinho que eu vou ali tomar água, volto já já, pra gente falar mais de Mercadão da Bola. Eu volto também falando da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que tem 4 confrontos das oitavas de final já definidos, né? E a gente vai trazer para você já já que tá ligado com a gente. Claro, a gente vai continuar falando de Mercadão da Bola. Segura aí que tem 2 recados para vocês e a nossa vinheta, né? E a gente volta em seguida com muito mais para você. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. Por isso, traz uma super novidade. Fechando 3 meses de marmitas mensais, a última semana é grátis. Ou seja, você não paga a última semana, hein? 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 10, 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e Bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e Bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Beleza, estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos, radialista, para a gente trazer mais notícias, mais informação para você que está sempre ligado e ligada com a gente aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí porque é importante demais, ajuda muito a gente. E claro, quanto mais pessoas a plataforma vai entendendo, né? Que mais pessoas precisam assistir
acompanhar o nosso conteúdo e aí a gente vai crescendo cada vez mais e mais. É importante também você deixar aí o seu like e compartilhar também esse nosso vídeo com seus grupos das suas redes sociais. Mas vamos falar de Copa São Paulo de Futebol Júnior. 4 confrontos das oitavas de final são definidos. 4 confrontos das oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior foram conhecidos ontem, mais conhecido como domingo. Dos 8 jogos do dia, o Corinthians, maior campeão do torneio, com 10 títulos, goleou o Atlético Goianiense por 4-1. Já o São Paulo teve dificuldade, mas conseguiu vencer a Ferroviária por 2-1 em Araraquara, em São Paulo também, evidentemente. Grêmio, Atlético Paranaense, Novo Horizontino, CRB, América Mineiro e Ituano também passaram de fase. Então, os cruzamentos definidos com as partidas marcadas para terça-feira são as seguintes. Às 9 horas de terça-feira, o Atlético Paranaense vai ser o adversário do Grêmio. E o Sport TV, às 9 horas da noite, transmite aí esse confronto. Às 8 horas da noite, a Cazé TV vai transmitir Novo Horizontino e São Paulo. Às 18h30, o Corinthians, o Timão, recebe a equipe do CRB. Também será transmitido aí, será transmitido pelo Sport TV, né? O Cazé TV transmite Novo Horizontino e São Paulo. E o Sport TV transmite às 18h30 CRB, Corinthians e CRB. Às 21h40, o Ituano recebe a equipe do América Mineiro. E aí, a Cazé TV vai transmitir esse confronto. Portanto, os resultados de domingo: Atlético Paranaense 2-1 na Ponte Preta, Coimbra perdeu para o Grêmio por 4-2, Novo Horizontino 3-0 para cima do Tiradentes, Ferroviária perdeu para o São Paulo por 2-1, Atlético Goianiense 1, Corinthians 4, Fortaleza 0, CRB 1, Ituano 3-0 no Criciúma, e o capital do Distrito Federal perdeu para o América Mineiro por 2-0. Os outros 8 confrontos da terceira fase acontecem nesta segunda-feira. Desde a segunda etapa, a disputa é eliminatória, em jogo único, com pênaltis em caso de empate no tempo normal. Seguirão na busca pelo título 16 dos 128 times que iniciaram a competição. Pois é, muito jogo ainda. Nesta segunda-feira, por exemplo, esse vídeo aqui sobe a meio-dia, né? A partir do meio-dia que esse vídeo sobe, então já está acontecendo, você já está assistindo esse nosso vídeo aí, já está acontecendo nesse momento o confronto entre Coritiba e Juventus de São Paulo, e o Sport TV está transmitindo. Também está acontecendo nesse momento o Taubaté enfrentando o Atlético de Guaratinguetá. Às 14 horas, daqui a pouquinho, o Vitória vai ser o adversário do Ibrachino. Vitória que eliminou aí o Vasco da Gama. Aliás, eliminou não, atropelou, né, rapaz? Às 14h15, às 12h15 da tarde, o Botafogo de São Paulo vai ter como adversário o Esfera também de São Paulo. Às 18h30 é o confronto aí entre Aster de São Paulo contra o Verdão Palmeiras, atual bicampeão da Copinha. Às 19h15, o Água Santa vai ter como adversário o Santos, e o Sport TV transmite aí às 19h às 7h15 da noite. Às 8h45, 20h45, a Portuguesa mede forças contra o Cruzeiro. Cazé TV transmite. Às 21h30, o Flamengo joga contra o São José do Rio Grande do Sul, ao vivo no Sport TV. A final está marcada para o dia do aniversário da cidade de São Paulo, em 25 de janeiro, ainda sem local anunciado pela Federação Paulista de Futebol. A Copa São Paulo de Futebol Júnior acontecia, né? A final sempre no Pacaembu. Pacaembu não está tendo jogo mais, né? Está fazendo uma reformulação lá no Pacaembu, mas tem que definir aí, acho que nos próximos dias vai se definir, até porque faltam 10 dias, né, para a gente conhecer os finalistas e conhecer também, evidentemente, o campeão desta edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Voltar a falar de mercado, o Carpini, o técnico Carpini, o Thiago Carpini, tem chance de ser o mais jovem técnico campeão pelo São Paulo desde Muricy em 1994. Recém-chegado ao São Paulo, Thiago Carpini terá, após 2 semanas de trabalho, a oportunidade de se tornar o mais jovem técnico campeão do São Paulo em 30 anos. A Supercopa, que será disputada em BH em 4 de fevereiro contra o Palmeiras, será a sua primeira chance de título.
Nascido em 1984, o treinador chegará à decisão com 39 anos, 6 meses e 20 dias de vida. Todos os últimos técnicos campeões pelo São Paulo, nas últimas 3 décadas, tinham mais de 40 anos. O último sub-40 foi Muricy Ramalho, na conquista da Copa Comebol de 1994. Substituto de Tele Santana no torneio, Muricy foi o comandante do Expressinho, um time praticamente composto de jogadores sub-20 que mesclava ainda alguns reservas experientes. O elenco tricolor, que contava com nomes como Rogério Ceni, Juninho e Denilson, foi campeão contra o Peñarol. Muricy, ainda jovem e com poucos meses no São Paulo, havia completado 39 anos em 30 de novembro de 1994. O título saiu 21 dias depois. Segundo o historiador, o Maicon Serra, ou Michael Serra, o mais jovem técnico a ser campeão pelo São Paulo foi Mário Juliato, que aos 33 anos substituiu Rubens Minelli na final do Brasileirão de 1977 contra o Atlético Mineiro. Muricy, aos 39 anos, aparece em segundo lugar. Vicente Feola, também com 39, é o terceiro. É o Carpini, rapaz, que chegou. São Paulo já tem essa final aí por ter sido campeão da Copa do Brasil do ano passado contra o Palmeiras, campeão brasileiro também do ano passado. As duas equipes vão se enfrentar para a gente saber, né, qual é o melhor time do futebol brasileiro. Vamos falar do Flamengo porque o Flamengo insiste em Luiz Henrique. Vamos tentar entender essa negociação. Aliás, o Luiz Henrique está disputado a tapa aí, né, rapaz? O Flamengo quer Luiz Henrique e o interesse é mútuo. A informação que o comandante do futebol tem que o ponta de 23 anos deseja vestir a camisa do rubro-negro em 2024. Luiz Henrique voltou a ser titular pelo Betis da Espanha após um mês e teve boa atuação na vitória sobre o Granada por 1-0 no sábado. Pela primeira vez na temporada, atuou por 90 minutos. Apesar dos elogios recebidos pelo jogador na Espanha no fim de semana, o Flamengo permanece confiante em ver no atleta revelado pelo rival Fluminense uma possibilidade de grande reforço para 2024. Tite é entusiasta. O Flamengo já escutou aí do atleta e dos representantes que o rubro-negro é uma grande opção. Tite gosta do nome, inclusive o colocou na pré-lista de 55 nomes para a Copa do Mundo do Catar. O treinador gostaria de contar com mais uma opção para a ponta direita. No momento, Luiz Araújo é o único jogador de origem, na verdade, da posição no elenco. A diretoria acredita que Luiz Henrique chegaria com status de titular e possível destaque do futebol brasileiro. Prioridade é empréstimo. A negociação não será simples, mas há otimismo na diretoria rubro-negra. O Betis manifestou inicialmente que só deseja vender o jogador com preço estipulado de 18 milhões de euros. Porém, o Flamengo crê na possibilidade de reduzir esse valor ou até de conseguir um empréstimo por um valor considerável, que seria abatida em caso de compra futura. A possibilidade de compra nesta janela é muito reduzida, mas existe. O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, e o diretor Bruno Spindel chegam nesta segunda-feira a Sevilha. O jogador e seus empresários acreditam que a transferência é o melhor caminho. Agora, os dirigentes rubro-negros terão a missão de, olho no olho, convencer o Betis e fechar o segundo reforço rubro-negro e avançar pelos próximos. O Flamengo que contratou aí o De La Cruz, né? Quase 80 milhões de reais no cash, né? À vista. Mas será, rapaz? Será que vai trazer o Luiz Henrique também? O time do Flamengo já é muito forte, né? Eu vejo até alguns flamenguistas reclamando, o Flamengo tá demorando muito para contratar, gente. Calma, o Flamengo já tem um time montado já, né? Precisa de peças pontuais. Muita calma que essas peças vão chegar. Até porque o mercado só vai fechar dia 7 de março ainda. De março. A gente está em janeiro. Então tem muito tempo ainda para o Flamengo contratar. E o Flamengo está contratando
pontualmente. Ou alguém vai questionar aqui a contratação do De La Cruz? Alguém vai questionar o Flamengo contratando Luiz Henrique? Não tem questionamento, né? Não tem questionamento. Jorge Jesus compara craques, abre aspas, Ronaldo tem paixão pelo futebol, Neymar põe outras coisas à frente. Instantes antes de retornar à Arábia Saudita, após um breve período de férias em Portugal, o técnico Jorge Jesus, do Al Hilal, fez uma comparação de craques ao analisar o foco no futebol de Cristiano Ronaldo e Neymar. Para o treinador português, entrevista à imprensa local no aeroporto de Lisboa, Cristiano Ronaldo tem sua prioridade apenas voltada ao futebol, enquanto Neymar coloca outros fatores da vida à frente. Abre aspas, o Cristiano Ronaldo tem mais paixão pelo futebol e, portanto, conhece a prioridade. Ele, Neymar, tem mais paixão por outras coisas, põe essas outras coisas da vida privada dele à frente. Mas como jogador é fabuloso e como homem eu tive 1 mês e meio com ele, me surpreendeu positivamente em tudo. Fecha aspas, disse aí Jorge Jesus. Neymar e Jorge Jesus tiveram pouco contato no Al Hilal. O craque brasileiro lesionou o joelho no dia 18 de outubro, durante o jogo das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 contra o Uruguai, e está afastado dos gramados desde então. Mesmo sem Ney, o Al Hilal segue dominando o Campeonato Saudita. O time tem 53 pontos e segue liderando a competição de forma invicta, 7 pontos à frente do Al Nassr. Na fala, Jorge Jesus também elogiou Neymar, a quem chamou de fácil de liderar, doce e compreensivo, e disse que o time, mesmo com boa vantagem no campeonato, perde qualidade sem o brasileiro. Abre aspas, eu nunca tinha trabalhado com o Neymar, trabalhamos 1 mês e meio, não mais. Ele é uma coisa fora do normal, fora de série, e portanto, perdemos qualidade, pelo menos ofensivamente. É um garoto fácil de liderar, muito doce e compreensivo. Agora a vida para além do futebol dele também é a maneira dele. Acho que ele é ao contrário do Cristiano Ronaldo. Eu não disse nada mais do que é verdade, né, gente? O Neymar ganhou muito dinheiro muito cedo. Muito dinheiro muito cedo. E aí, né? Pra ele, tem um cara também que, consequentemente, com o sucesso do filho, ganhou muito, tá muito rico também, que é o pai do Neymar, né? O Neymar pai, como é chamado aí pela imprensa. Então, assim, Neymar faz cagada. Você vê alguma entrevista, em algum podcast que o pai do Neymar foi falar que ele repreendeu o Neymar? Então, assim, sabe? O Neymar não vai mudar, gente. O Neymar não vai mudar. Para onde ele for, ele não vai mudar. Só que a vida tem consequências, né? Tem consequências. Se o Neymar pensa ainda em ser o melhor jogador do mundo, ganhar uma Copa do Mundo, se ele não mudar esse comportamento dele, porque assim o Neymar está machucado, andando de moletas. E aí o Neymar contratou, né, um iate para fazer uma festona. Ah, Cristiano, mas você está falando da vida privada do cara, Cristiano, que a gente não tem nada a ver. Eu tenho vocês têm razão se vocês estiverem questionando sobre isso. Mas uma coisa puxa a outra, né, gente? Uma coisa puxa a outra. Como é que o cara tá machucado e o cara faz uma festa dessa? Né? É como o Jorge Jesus disse, você vê Cristiano Ronaldo fazendo isso, o Messi fazendo esse tipo de coisa, os caras quando estão machucados, você nem vê falar deles. Os caras ficam lá no staff, lá nos bastidores do clube, só tratando, até se recuperar e voltar a jogar. Né? Mas é difícil acreditar que o Neymar vai voltar e nos ajudar a ganhar uma Copa do Mundo. Muito difícil mesmo. Chegando mais informação, fala do Cruzeiro com concorrência. Cruzeiro abre conversas para contratar Douglas Costa. Você lembra do Douglas Costa, gente? Tem uma passagem aqui pelo futebol brasileiro, né? Recentemente, pelo Grêmio. E não deu certo. O Cruzeiro é um dos clubes interessados na contratação do meia Douglas Costa, de 33 anos. O brasileiro está sem clube
desde outubro passado. Equipes do Brasil e também do Oriente Médio sondaram o jogador recentemente. Ainda não foi feita aí uma proposta oficial ao jogador, mas o Cruzeiro segue em contato com o atleta para tentar avançar nas negociações e fazer oferta. Douglas Costa tem sondagens de outros clubes. Ele recebeu contatos de equipes do Oriente Médio. O Santos também tentou a contratação do jogador, mas não chegou a um acordo financeiro. O brasileiro antecipou em 2 meses a saída do Los Angeles Galaxy. O contrato de Douglas com o Galaxy iria até dezembro de 2023, mas houve aí o acerto para que se antecipasse o fim do vínculo. Por lá, foram 51 jogos, 4 gols e 8 assistências. O Cruzeiro está de olho no mercado em busca de um camisa 10. O clube, neste momento, tem à disposição o Matheus Pereira e também o Matheus Vital. A informação do interesse em Douglas Costa foi divulgada inicialmente pelo jornalista Samuel Venâncio. Douglas Costa foi revelado pelo Grêmio, jogou 6 temporadas no Shakhtar Donetsk da Ucrânia, depois passou pelo Bayern da Alemanha por 2 anos. Foram mais 4 anos de Juventus na Itália e voltou ao time de Munique para mais uma temporada emprestado. Em 2021, Douglas passou pelo Grêmio com 28 jogos, 3 gols e 2 assistências. Você, meu amigo torcedor do Cruzeiro, fica feliz com essa busca do Cruzeiro ou preocupado? Porque, nitidamente, né, as últimas clubes, aí, vamos colocar assim, que o Douglas Costa passou, não rendeu não, gente. Será que no Cruzeiro ele reencontraria o seu bom futebol? Né? Não dá para saber, né? Difícil. Muito difícil, muito difícil. Eu, como dirigente de um clube, não contrataria o Douglas Costa. A não ser, você quer vir para cá? Beleza. Vamos assinar um contrato de produtividade aqui. Belezinha? Bora, bora. Aí sim. Fala do Botafogo perto de Manafá e em negociação com Alain. Botafogo busca mais reforço na janela de transferências. Com 5 contratações já anunciadas, os nomes da vez para o Botafogo são Alain, ou Alan, ex-Vasco, e o Wilson Manafá. O volante e o lateral direito, respectivamente, estão em diferentes estágios de negociação, mas correspondem às 2 posições que o clube traçou no planejamento inicial para reforçar o elenco no começo de 2024. Inicialmente, as prioridades para a diretoria eram a chegada de um goleiro, lateral direito, zagueiros, volante, meio campo, avançado e também ponta. Caso a dupla seja confirmada, faltará apenas uma posição a ser preenchida desta lista. No caso, um meio-campista. O Botafogo já contratou de goleiro o John Victor, né? Que já foi anunciado. Lateral direito, o Manafá está aí em acordo encaminhado. Os zagueiros Lucas Halter, ex-Goiás, Alexander Barbosa, que também já foi anunciado. Os volantes Alan, que está em negociação, e os pontas Savarino e Jefinho, que já foram anunciados. Isso não quer dizer que outros setores não estejam sendo observados e possam receber reforços, mas essas posições foram consideradas prioritárias pela diretoria da SAF e aos poucos estão sendo completadas. Há, por exemplo, novas situações que surgiram pelo caminho desde que a avaliação foi feita. Diego Costa não renovou o contrato. Inicialmente, a diretoria vai avaliar o desempenho dos jovens Matheus Nascimento, Janderson e Valentim Adamo, mas a contratação de centroavante para ser reserva de Tiquinho Soares não é descartada e vai depender da avaliação do trio citado anteriormente. Um meia é considerado importante para Eduardo ter uma opção para revezar. Um dos motivos para a queda do camisa 33 na reta final de 2023 foi a sequência de jogos entre Alan e Manafá. A negociação mais difícil é com o brasileiro. O Botafogo ainda não chegou a um acordo com o Al-Wada, clube do volante. O alvinegro busca uma liberação abaixo o custo, né? Sem pagar tanta grana, já que o contrato do atleta dos Emirados Árabes Unidos se encerra em julho. O português
tem acordo encaminhado e está por detalhes, como realização de exames médicos para ser anunciado. Pois é, o Botafogo também no mercado aí, né, rapaz? O Botafogo precisa, né? Precisa reforçar, até porque vai disputar uma pré-Libertadores com chance de chegar nenhuma Libertadores, uma fase de grupos da Libertadores da América. Chegando na mesma, vai ter que ter um time competitivo para competir. FIFA The Best 2023. Pois é, rapaz, quem será aí o cara, né? O número 1 do futebol mundial? A cerimônia da FIFA The Best 2023 acontece nesta segunda-feira em Londres, na Inglaterra. Erling Haaland, Kylian Mbappé e Lionel Messi disputam o prêmio de melhor jogador do mundo no masculino. Aitana, Jennifer Hermoso e Linda Caicedo são as indicadas no feminino. O evento vai começar aí às 16h30 desta segunda-feira e a gente vai ficar ligado aí, porque assim que sair o anúncio, a gente vai colocar nas nossas redes sociais, lá no facebook.com/Cristiano Santos, no nosso Instagram, que é o @Cristiano Santos Radialista, e também no nosso TikTok, que é o Cristiano Santos V. Por lá você vai ficar sabendo aí em primeira mão, né, quem vai ser o escolhido como o melhor do planeta. Serão entregues também os prêmios de melhor goleiro, melhor goleira, melhor técnico, melhor técnica e do prêmio Puskás para o gol mais bonito. A FIFA também divulgará os vencedores do troféu Fair Play, o Fan Award, e também que premia um torcedor, assim como as seleções masculina e feminina do ano, com os 11 melhores por posição. Claro, a gente vai acompanhar e vai trazer tudo para você que está ligado com a gente nas nossas redes sociais e amanhã aqui no nosso canal. Fala do Corinthians, presidente do Timão atualiza mercado e diz que pediu o retorno de Moscardo ao PSG. Augusto Melo abriu o jogo sobre negociações, futuros patrocinadores e até sobre a novela envolvendo a venda de Gabriel Moscardo para o PSG. O caso PSG da França. O presidente do Corinthians diz que o clube está no mercado para reforçar o elenco de Mano Menezes. A negociação entre Corinthians e Paris Saint-Germain está encerrada. Segundo o presidente Augusto Melo, o jogador deve retornar ao Brasil para passar por uma cirurgia no tornozelo esquerdo, se recuperar e seguir no clube. Mandei devolver. Se corre o risco lá, corre aqui também. Se há o risco de não recebermos, deixa ele aqui se recuperar, que temos uma condição de vender melhor. Pedi para voltar, está com eles, a operação vai seguir, mas só depois que operar, então me devolva. Tenho certeza que esse garoto é uma realidade, vai voltar bem com toda a estrutura e vai ser vendido por muito mais do que está sendo hoje. Em 2 meses ele retorna da cirurgia, disse aí o Augusto Melo em entrevista ao programa Domingão da CNN Brasil. O Corinthians havia chegado a um acordo com o PSG para a venda de Moscardo por 20 milhões de euros, 107 milhões de reais, mais 2 milhões de bônus, que daria 10,7 milhões de reais. A venda, no entanto, travou após o jogador ter diagnosticado um problema no calcanhar esquerdo, que provoca a necessidade de cirurgia. Moscardo viajou para Paris para a realização de exames médicos. Ciente da necessidade de realização de uma cirurgia no jogador, o PSG passou a pedir garantias para finalizar o negócio. A ideia do clube francês era ter uma cláusula de proteção em caso da não recuperação do jogador após a intervenção cirúrgica. Os clubes até chegaram a superar os entraves, mas a indefinição na assinatura do contrato e na concretização do negócio incomodaram o Corinthians, que pediu o retorno do jogador. Pessoas que trabalham diretamente com Moscardo, no entanto, não confirmam a informação do pedido de retorno do volante. Uma reunião nesta segunda-feira deve definir o retorno ou não do jogador ao Corinthians. Timão segue em busca de reforços. Augusto Melo pediu paciência ao torcedor do Corinthians, mas admitiu que o clube segue no mercado em busca de jogadores para o setor ofensivo. Todos querem jogar no Corinthians. Claro que temos problema de dinheiro. Todo grande time começa com um goleiro, defesa e de meio campo. Abrimos mão
do Caio Alexandre e agora queremos atacantes. Disse o presidente, que deu a entender ter deixado a negociação por Luiz Henrique do Betis. Temos uma proposta, nos foi oferecido. O Corinthians não entra em leilão. Quando chega nisso, a gente sai fora. É o Corinthians, né, rapaz? O Corinthians também, que assim, apesar de não ter, é nítido, né, que o Corinthians não tem, tá passando por uma situação financeira bem complicada, bem difícil, mas continua atuante no mercado aí, buscando reforçar, até porque saíram muitos jogadores, né, do time do Corinthians, e para ter uma temporada um pouco mais tranquila do que foi a temporada de 2023, claro que tem que ir ao mercado e buscar jogadores, se não nesse momento do tamanho do Corinthians, pelo menos jogadores que mereçam, né, vestir a camisa do Corinthians, porque uma coisa, meu amigo, você fala assim, destaque do Campeonato Carioca, destaque do Campeonato Paulista, do Campeonato Pernambucano, Baiano, enfim, Mineiro, o Corinthians vai lá e busca. Pode dar certo? Pode, mas é muito difícil, né? Porque quando você vestir uma camisa do tamanho do Corinthians, como diz os narradores, que enverga varal, é difícil, meu amigo. É difícil, né? Todo jogador que está preparado para assumir uma responsabilidade dessa, não. Voltando a falar do Santos, o Santos recebe a oferta para patrocínio Master, que poderá ser o maior da história do clube. O Santos poderá ter um novo patrocinador Master nesta temporada. O clube recebeu no último sábado uma oferta para a área mais nobre da camisa. Caso a negociação se concretize, os valores serão os maiores oferecidos na história do Peixe. Pela cláusula de confidencialidade, o Santos mantém esse segredo, na verdade mantém em segredo o interesse aí, o nome, né, do interessado. Segundo apurado pelo GE, a empresa interessada é uma casa de apostas. Pois é, agora a diretoria santista irá acionar a Blaze, atual detentora do espaço, para saber se a empresa irá cobrir o valor oferecido. Se isso não acontecer, a multa rescisória deverá ser paga e esse novo patrocinador então assumirá. O Santos acertou com a Blaze como principal patrocinador em abril do ano passado. O site de apostas firmou um acordo de 2 anos, no valor de 45 milhões de reais, sendo que 25 milhões de reais foram antecipados à vista, e o restante é pago em 23 parcelas mensais de 869 mil. Em agosto de 2023, durante depoimento na CPI das pirâmides financeiras, na Câmara dos Deputados em Brasília, o então presidente Andrés Rueda revelou detalhes do contrato. O presidente do Peixe confirmou que a NN Consultoria, empresa de Neymar Pai, foi a responsável por intermediar o negócio. De acordo com o mandatário do Peixe, a empresa de Neymar, no caso Neymar Pai, recebeu 10%, 4,5 milhões de reais do valor em comissionamento pela intermediação. Durante a entrevista coletiva na última segunda, o presidente Marcelo Teixeira disse ter estabelecido como meta para o setor de marketing que o clube, no mínimo, mantenha os valores arrecadados com patrocínio na última temporada. É o Santos que foi quem mais contratou, até pela necessidade, né, de ter que se desfazer de muitos jogadores e a necessidade de preencher o elenco, né? Principalmente para a dura temporada que vai ter. Vai ter 2 competições, mas a segunda competição, aí, no caso o Campeonato Brasileiro da Série B, promete ser suada, né? Promete ser muito complicada para o Santos. E lógico, né? Lógico que os esforços que o Marcelo Teixeira está fazendo é justamente para colocar o Santos novamente na primeira divisão. Bahia acerta a contratação de Caio Alexandre, que vai participar de pré-temporada em Manchester. Depois de avançar na negociação por Caio Alexandre, o Bahia acertou a contratação do jogador, que disputou a temporada passada pelo Fortaleza. A informação que o volante fechou com o tricolor foi divulgada inicialmente por Yuri Santana e confirmada pelo GE no último domingo, ou seja, ontem. Caio Alexandre ficou empolgado com o projeto do Grupo City oferecido ao jogador e com a chegada dos novos reforços também. Nesta temporada, o Bahia já contratou Everton Ribeiro e Jean Lucas. Iago Borducci tem pré-contrato assinado para defender o esquadrão a partir do segundo semestre de 2024. A ideia do tricolor
contar com o atleta na pré-temporada em Manchester, já nesta segunda-feira. O jogador fez parte aí dos exames e a tendência é que assine o contrato e viaje para a Inglaterra. Viajou ontem, né? A negociação, Caio Alexandre deve ser comprado em definitivo pelo Bahia, que apresentou a melhor proposta em termos financeiros para o atleta, enquanto o Corinthians teve os melhores valores em relação ao Fortaleza, que detém parte dos direitos do jogador. O Leão do PC comprou 50% dos direitos do volante junto ao Vancouver do Canadá e receberá um valor referente na negociação. A divisão ficou 50% para o Leão, 40% para o Botafogo e 10% para o Vancouver. Caio Alexandre, inclusive, não se reapresentou no Fortaleza. Ele tinha contrato de empréstimo do Vancouver ao Leão até 31 de dezembro de 2023. E esse vínculo se encerrou sem assinatura do novo contrato. Assim, não havia obrigação de reapresentação. O meio-campista de 24 anos também chegou a ser alvo do Palmeiras no fim do ano passado. A diretoria palmeirense procurou o CEO Marcelo Paz para saber as condições de pagamento e chegou a assinalar o intuito de apresentar uma proposta formal, mas as tratativas esfriaram. Caio Alexandre está no Fortaleza desde 2022, com 77 jogos disputados, 6 gols marcados e 6 assistências. Volante se formou na base do Botafogo, virou profissional no clube e lá esteve até 2020, quando se transferiu ao Vancouver do Canadá. Uma baita de uma contratação, mais uma, né? Mais uma baita de uma contratação aí do time do Bahia. O Grupo City por trás aí de tudo isso. E o Bahia, meu amigo, tá montando um time. Vai dar certo? Não sei. Se vai dar certo, não sei. Mas tá montando um time, né, pra competir muito nessa temporada, né? Competir demais. O time do Bahia, meu amigo, trazendo jogadores aí bastante importantes, né? No cenário nacional, destaques, a maioria deles, para ser competitivo em 2024 e não passar o susto que passou, se salvando na última rodada do Campeonato Brasileiro para cair para a segunda divisão, né? Para não cair para a segunda divisão aí. Gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia. Espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro vídeo aqui no canal Cristiano Santos Radialista. A gente vai acompanhar tudo que vai acontecer daqui a pouquinho no The Best aí da FIFA, né? Quem vai ser anunciado como o melhor jogador do planeta. E a gente vai trazer a novidade nas nossas redes sociais. Por isso que é importante você acompanhar a gente por lá. facebook.com/Cristiano Santos. No Instagram é Cristiano Santos Radialista, né? @Cristiano Santos Radialista. E no TikTok você encontra a gente lá escrevendo Cristiano Santos V. Aí você vai lá, dá uma navegada por lá e também fica muito bem informado. Belezinha? Então, abraço pra você, beijo no seu coração. Se Deus quiser, a gente volta daqui a pouquinho, às 18 horas, aí com as informações de Brumado, da região da Bahia e de todo o nosso Brasil. Beijão no seu coração, abraço pra vocês também. Até daqui a pouquinho, com muita informação, se Deus quiser.